Fala pessoal, beleza? Aqui é o André e hoje eu tô de volta pra gente gravar nossa aula 3, beleza? Do nosso curso de pré-cálculo. Essa aula 3, como eu tinha falado na última aula, a gente vai falar sobre inequações modulares, né? Na última aula a gente falou sobre inequações de forma geral, agora são as inequações modulares. Só que essa aula vai ficar um pouquinho grande, então eu vou dividir ela em pequenas partes, né? Igual eu fiz com a aula passada, só que talvez essa tenha mais partes do que a aula 2. Então, pessoal, sem muita enrolação, já vamos começar aqui, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar, né, quando a gente vai trabalhar com com inequações modulares, você tem que saber o que é o conceito de módulo. Você tem que saber como trabalhar com uma equação modular, como se comporta também uma função modular, e aí depois você pode entender direitinho uma inequação modular, beleza? Então vamos começar aqui com o conceito de módulo, né? Módulo nada mais é do que o valor absoluto, beleza? Então, se, por exemplo, falando em termos da física, eu vou fazer o seguinte, eu vou adotar um referencial aqui. Eu vou dizer que da esquerda para a direita, essa direção aqui, ó, é o meu referencial positivo, beleza? Ou seja, todos os vetores eu vou fazer aqui vou tentar explicar para vocês utilizando vetores de início. Então, ó, todos os vetores que estiverem nesse sentido, né, da direita para a esquerda, eles são positivos. Vão estar no sentido positivo do referencial. Então, se eu chegar agora e fizer aqui, ó, por exemplo, vou fazer um vetorzinho aqui. Esse vetor vai ser o vetor A, ok? E esse vetor A está apontando para a direita, certo? Tá aqui, ó, meu vetor A. Eu vou dizer que esse vetor vou dizer que A é uma força, tá bom? Ele vale 3 newtons. 3 newtons, ok? Beleza. Ele está apontando para a direção positiva, que eu adotei no meu referencial, certo? Então, não tem muito o que falar sobre ele. Agora, eu vou pegar um outro vetor aqui, ó, que eu vou chamar de vetor Bzinho. Caramba, calma aí, deixa eu diminuir esse traço, né? Vou chamar de vetor Bzinho, ok? E esse vetor Bzinho, diferentemente do anterior, ele vai estar apontando para a esquerda. Tá aqui, ó. Tá apontando para a esquerda. Bzinho também vai ser uma força. Eu vou dizer que ele tem 4 newtons, tá? 4 newtons. Só que aí tem uma observação sobre esse Bzinho, certo? Ele não está apontando no sentido contrário do meu referencial, então, na verdade, ele vale 4 newtons, certo? Por conta desse referencial. E aí, vamos lá. Falando sobre módulo, né? Você, na física, você, por diversas vezes, já viu, módulo do vetor. Módulo do vetor, o que significa isso? Ó, se eu for escrever o módulo do vetor A, né, e aqui embaixo o módulo do vetor B. Como eu disse logo no início da aula, o módulo nada mais é do que o valor absoluto do vetor, independente de qualquer referencial adotado, certo? Então, o módulo de A vai ser a intensidade, porque A é uma força, certo? De 3 newtons. Então, o módulo de A vai ser a intensidade da força A, independente do referencial que eu adotei. Então, vai ser só 3 newtons, certo? E para o B é a mesma coisa. O módulo do B vai ser a intensidade da força B, independente do referencial. Então, o B, por conta do referencial, ele está sendo negativo, né, aqui. Só que quando eu vou falar do módulo dele, o módulo vai ser positivo. Vai ser só 4 newtons. Por quê? Existe força negativa? Não. O que existe é o vetor da força pode ser representado como negativo caso ele esteja contrário ao referencial adotado.
Então, nesse caso aqui, essa força é negativa. Não, a força não é negativa. Ela está no sentido negativo da trajetória. Entende? É isso que acontece. Então, módulo é valor absoluto. Agora, trazendo isso aqui, a gente está falando sobre vetores, né? Agora, trazendo esse pensamento para o campo escalar, né? Se a gente for agora falar sobre escalares, né? Vamos fazer aqui o eixo X, o eixo das abscissas. Beleza? Temos aqui. O que está acontecendo aqui, pessoal? Vamos lá. Quando a gente está falando sobre escalares, uma forma muito clara e simples de você enxergar o módulo é você pensar na distância daquele determinado número ou daquele ponto até a origem, certo? Aqui a gente está pensando somente no... Eu vou fazer aqui o eixo Y também, só para, né? Enfim, mas vamos fazer ele aqui, ó. Bom, tá aqui, esse aqui é o eixo Y, certo? Então, olha só, pessoal. Como eu disse, módulo, distância, quando a gente trata de um escalar, vai ser a distância daquele número até a origem. Então, se eu quiser, me fala qual é o módulo de menos 3, por exemplo, aqui nesse eixo. Quando você está falando sobre escalares, você vai pensar o que? O menos 3 está aqui. Eu vou pegar essa distância aqui, ó. A distância do menos 3 até a origem do plano. E essa distância tem o quê? Tem 3 unidades, certo? Então vai ser 3, o módulo de menos 3. Por que eu falei para você pensar dessa forma, como sendo uma distância? Existe distância negativa? Não existe, certo? Não existe distância negativa. Então você pensa dessa forma, certo? Porque, cara, módulo é distância ou valor absoluto, entendeu? Pensa dessas duas formas que você nunca vai errar nada de módulo, entendeu? Valor absoluto ou distância, né? Quando você está tratando com vetores, é mais didático, né? É mais fácil você pensar como sendo um valor absoluto do vetor, a intensidade total do vetor, entendeu? Já quando você está trabalhando com escalares, é mais fácil você pensar como ele sendo a distância, entendeu? A distância do número em questão até a origem, né, do eixo cartesiano, ou a origem do eixo que você está trabalhando, né, dependendo do referencial ou do sistema de coordenadas que você adotou. Beleza? Então, pessoal, o conceito assim básico de módulo é esse. Valor absoluto, se você for tratar de vetores, e a distância até a origem do eixo, se você estiver tratando de escalares, né? Ou também o valor absoluto do escalar, mas para escalar eu prefiro, assim, André, prefiro pensar, quando eu estou trabalhando com escalares, como sendo a distância desse ponto até, né, a origem. Já para vetores, valor absoluto. Pessoal, agora vamos lá. Você também precisa saber trabalhar algebricamente, né, com um módulo. Porque aqui a gente usou exemplos, né, com números, mas se eu te desse, por exemplo, aqui, ó, deixa eu fazer essa divisão. Se eu te desse um exemplo, por exemplo, assim, ó, quero o módulo de K. Eu quero que você abra isso aqui, desenvolva, né, módulo de K. Eu falo que K é um número genérico, você não sabe se é positivo, não sabe se é negativo, então você tem que desenvolver esse negócio de alguma forma. Como é que você vai proceder? Vamos lá. Módulos são sempre positivos ou nulos, correto? Porque você pode ter uma distância que ela é zero ou positiva. Não existe distância negativa. Você pode ter um valor absoluto negativo, você pode ter um valor absoluto positivo ou zero. Beleza? Só isso. Sabendo disso, se eu não sei qual número é o K, então como é que ficaria? Vamos desenvolver isso daqui. Ficaria da seguinte forma, olha só. Duas possibilidades, só duas. Módulo de K vai ser igual a K, mas isso se o K for maior ou igual a zero, correto? Vai ser igual a K, se K for maior ou igual a zero. Ou
temos a possibilidade do k ser menor que zero, né? O k ser negativo. E se esse for o caso, se o k for negativo, o módulo de k vai ser menos k. Beleza? Então, vai ser k, módulo de k vai ser k se o k for positivo, né? Ou nulo, e vai ser menos k se o k for menor do que zero. Olhando dessa forma parece um pouco, né, estranho, né? Mas eu vou mostrar com um exemplo aqui, né, bem tranquilo. Vamos lá. Se eu falar para você, ó, que k vai ser igual a menos 30, e aí eu quero o módulo de k. Bom, o k, sendo menos 30, ele é menor que zero, certo? Então, o módulo dele vai ser o quê? Menos k. Só que quem é k? O k é menos 30. Então, vai ficar menos valor do k, menos 30. Menos 30 é 30. Aí, ó. Tá certo? Então, essa regrinha aqui, você usa sempre que você precisar abrir um módulo, né? Você pode escrever dessa forma, essa regrinha, ou se você quiser escrever de uma forma assim mais sucinta, mais resumida, você pode dizer somente isso aqui, ó. Módulo de k é igual a mais ou menos k. Certo? Vai ser mais k se o k for positivo, né? Se ele for negativo, vai ser menos k, que aí é esse caso aqui que a gente desenvolveu. Beleza? Pessoal, sabendo disso, né, já temos aí o conceito de módulo, como você também abrir um módulo em dois casos, em duas possibilidades. Agora vamos ver algumas propriedadezinhas básicas de módulo, ok? Então vamos começar aqui, ó. A primeira propriedade é a que a gente já acabou falando indiretamente, né? Que, né, quando eu estava falando sobre distância, valor absoluto, um módulo, não, a primeira propriedade, ó, um módulo, ele sempre vai ser maior ou igual a zero, ok? Você nunca vai ver um módulo resultando em algum valor negativo, vai ser sempre maior ou igual a zero, certo? Outra propriedade, que a gente também já verificou isso, né, nesse último exemplo, principalmente, é o seguinte, um módulo de um número qualquer, ele vai ser igual ao módulo do oposto desse número qualquer, né? Que é igual a gente viu aqui, né? A gente viu aqui atrás, ó. O módulo de menos 30 deu 30, né? Se eu fosse querer calcular o módulo de 30, ele também ia dar 30, tá vendo? Módulo de menos 30 é 30. E módulo de 30 também, então. O módulo de números opostos, ele vai ser igual, beleza? Então, o módulo de k é igual ao módulo de menos k, certo? Outra propriedade maneira também, interessante, é o seguinte. Se você pegar um módulo de algum número genérico e elevar esse módulo ao quadrado, é a mesma coisa que você simplesmente só elevar o próprio número original ao quadrado, né? Porque é aquele negócio, né? Se você tem um número negativo ao quadrado, ele vai ficar positivo, né? A resposta. Por exemplo, menos 2 ao quadrado dá quanto? 4, certo? Menos 8 ao quadrado, 64, positivo, né? Aquela propriedadezinha básica, né? Qualquer número negativo que possua um expoente par, o resultado vai ser positivo, né? Enfim, isso vale para os módulos também, né? Como o módulo vai sempre ser positivo, então acaba não fazendo diferença. Agora, se o expoente for um 3 ou algum número ímpar, aí vai fazer diferença sim, né? Porque módulo de menos 5 ao cubo vai ser um valor positivo. Agora, menos 5 ao cubo já vai ser um valor negativo, ok? Então, essa regrinha aqui, essa regrinha do expoente, aqui, ó, do quadrado, ela vale também, a gente pode escrever da seguinte forma, né? O módulo de k elevado a n vai ser igual a k elevado a n, certo? Se o n for par, beleza? Vou botar entre aspas, se n for par. Então, a gente pode generalizar essa regra dessa forma,
ok? Se n for par, então essa regra vale para qualquer n. Beleza. E a última propriedade, mas não menos importante, é o seguinte: é que se você tiver o módulo de um produto de dois números, isso aqui vai ser a mesma coisa que você fizer o produto dos dois módulos, certo? Então, módulo de mi de k vezes mi é a mesma coisa que módulo de k vezes o módulo de mi. Ok? Mesma coisa. Então, essas são as propriedades básicas também de módulos, que é importante você saber, certo? Agora, pessoal, já tendo o conceito, já tendo algumas propriedades, vamos falar aqui um pouco sobre equações modulares, certo? As equações modulares são 4 tipos. São 4 tipos de equações modulares que podem aparecer aí para você, enquanto você estiver resolvendo algum exercício, alguma coisa. E nessa parte da aula, nesse pedaço aqui, né, nesse vídeo, que é a parte 1 da aula 3, eu vou trazer só os 2 primeiros tipos de equações modulares. Na próxima eu trago os outros 2, ok? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre isso. Então, pessoal, olha só. O primeiro tipo de equação modular que eu quero trazer para vocês é o seguinte: quando você encontrar a seguinte equação, você vai ter módulo de alguma expressão, certo? Igual a um escalar qualquer, igual a um escalar, um número, certo? Cara, resolver isso aqui é muito tranquilo. A única coisa que você vai fazer é trabalhar com aquela propriedade, né, que a gente tinha falado. Quando a gente abriu o módulo lá no início da aula, né, que eu mostrei para você como é que fazia. Era isso aqui, ó, vou fazer aqui do lado. Temos aqui, ó, o módulo de k, aí a gente abre da seguinte forma. Esse módulo vai ser k se o k for maior que zero, né, maior ou igual a zero, e vai ser menos k se o k for menor do que zero, certo? Basicamente, você vai aplicar isso aqui nessa equação. Só que aí tem um porém, né? Porque a gente tem, ó, módulo de f de x. Eu já estou falando para você que o resultado desse módulo é a. Ou seja, se o módulo de f de x é a, então a gente tem duas possibilidades. Para o módulo de f de x ser a, ou o f de x ele já vai ser igual a por natureza, certo? Que aí temos essa possibilidade. Ou o f de x ele vai ser igual a menos a. Porque se ele for igual a menos a, calculando o módulo, né? Se f de x for menos a, calculando o módulo eu vou ter a também, né? E aí temos essa segunda possibilidade atendida, certo? Então agora eu vou resolver aqui um exemplo com vocês, um exemplo bem tranquilo, né? Que é só para fixar mesmo, certo? Deixa eu dividir aqui. Então vamos lá. O exemplo que eu quero fazer com vocês é o seguinte. A gente tem aqui, ó, essa equação. Módulo de 2x menos 3 igual a 5. Então, pessoal, olha só. Vamos aplicar essa propriedade que a gente tem aqui, ó. Se o módulo de 2x menos 3 é igual a 5, primeira possibilidade, ou 2x menos 3 já é igual a 5 por natureza, certo? Primeira possibilidade. Ou 2x menos 3 é igual a menos 5, porque aí tirando o módulo a gente vai ter 5, certo? Então vamos lá, vamos trabalhar com essas possibilidades, né? Ó, vamos começar com essa. Isolando o x aqui, né? X vai ser igual, menos passa para lá, mais, vai ficar 5 mais 3, 8 sobre 2, 4. X igual a 4. Desse lado. Desse lado aqui, ó, isolando o x, como é que a gente vai ficar? Menos passa para lá, mais. Menos 5 mais 3, menos 2.
menos 2 sobre 2 menos 1. X é igual a menos 1. Pessoal, só isso. Acabamos de achar a solução para essa equação modular. Essa equação modular, ela tem como conjunto solução, né, o conjunto do número menos 1 com o 4. Essa é a solução dessa equação modular. Beleza? Então, assim, esse tipo, módulo de alguma função igual a um número, é o jeito mais fácil que você pode encontrar uma equação modular. Beleza? Bem tranquilo de resolver. E agora, vamos para o segundo tipo que a gente pode encontrar de equações modulares. Então, pessoal, esse segundo tipo aqui, que eu vou trazer para vocês, é um pouquinho mais elegante do que o anterior, mas continua não sendo difícil, continua sendo fácil. Que é quando você tiver o seguinte: módulo de uma função, módulo de f de x, né, igual a outra função. Ou seja, módulo de f de x igual a g de x. E aí, para você resolver esse tipo de exercício, você tem que calcular uma condição de existência, certo? A condição de existência para que essa equação possa ser solucionada. Que é o quê? Como eu disse para vocês, né, lá atrás, a propriedade de módulo é o quê? Um módulo de qualquer coisa, ele tem que sempre ser maior ou igual a zero. E isso aqui é a condição de existência, né, dessa equação modular. Ela basicamente vai ser isso. E como é que a gente aplica ela nessa equação? É da seguinte forma: um módulo tem que ser maior ou igual a zero sempre, certo? Esse módulo aqui vale quanto? Vale g de x, ou seja, aplicando essa condição de existência, o g de x ele vai ter que ser maior ou igual a zero, certo? Porque, ó, módulo de f de x é igual a g de x. Se eu tenho um módulo de f de x, módulo tem que ser positivo. Então o g de x só vai poder ter valores positivos ou vai poder ser zero. Correto? Então, a condição de existência é essa. E como o g de x é uma função, então o que eu vou ter que fazer? Uma limitação dos possíveis valores de g de x, certo? E aí essa continha, né? Você vai ter que resolver essa inequação com g de x. Você vai achar qual o nome? Um intervalo para onde essa equação modular é válida, certo? Depois que você fizer essa conta, né, essa inequação, você vai achar um intervalo onde você pode resolver a equação modular. Aí, depois disso, é só brincar igual a gente fez anteriormente, né? Você vai pegar esse módulo e aí você vai abrir nas duas possibilidades, né? Ó, ou o f de x vai ser igual ao g de x, certo? Ou f de x vai ser igual a menos g de x. Ok? Enfim, vamos fazer isso agora. Vamos fazer um exemplo, né, para ficar bem claro. Módulo de x menos 2 igual a 2x menos 7. Vamos resolver essa equação. Vamos lá. Aplicando, né, primeiramente, a condição de existência, certo? Antes de mais nada, a primeira coisa que você tem que fazer é achar a condição de existência para essa equação. Ó, temos um módulo de alguma coisa igual a 2x menos 7. Se a gente tem isso, ou seja, 2x menos 7 vai sempre precisar ser maior ou igual a zero. Então, você vai resolver essa equação, ó, 2x menos 7 maior ou igual a zero, né? Porque, ó, se eu tenho que módulo disso aqui é igual a 2x menos 7 e eu sei que um módulo sempre vai ser maior ou igual a zero, então 2x menos 7 vai ter que ser maior ou igual a zero. Vamos lá. Resolvendo isso aqui, né, a gente vai isolar o x. X vai ser maior ou igual a... O menos passa para lá mais, então vai ficar 7 e o 2 passa dividindo. X vai ter que ser maior ou igual a 7 sobre 2, ou seja, x vai ter que ser maior ou igual a 3,5.
Vamos destacar isso aqui, porque essa é a nossa condição de existência. Achamos aqui a condição de existência. Certo. Agora, que a gente já achou a condição de existência, vamos abrir esse módulo naquelas duas possibilidades, né? Ó, essa primeira possibilidade e essa segunda possibilidade, né? Ó, se o módulo de x menos 2 é igual a 2x menos 7, ou o x menos 2 ele já vai ser igual a 2x menos 7 por natureza, certo? Ou o x menos 2 vai ser igual a menos 2x menos 7, certo? Aí eu tenho que ter um parênteses aqui, né? Enfim, então são essas duas possibilidades. Se o módulo disso é igual a isso aqui, ou esse x menos 2 já vai ser igual a 2x menos 7, ou ele vai ser igual a menos 2x menos 7, que aí o módulo vai dar esse resultado. Então, fazendo essa conta, vamos passar o x para lá, né? Aqui está positivo, passa para lá negativo, 2x menos x vai ser só x, certo? Esse menos 7 passa para cá positivo, e fica como? 7 menos 2, 5. Então, x é igual a 5. Tá, vamos guardar esse valor. Por enquanto a gente não pode falar nada. Agora vamos analisar essa segunda possibilidade, né? Ó, x menos 2, vamos abrir aqui esse parênteses, né? Ó, vai ficar menos 2x e menos com menos mais 7. Passa esse menos 2 para cá, que aí vai dar menos 2x mais x, 3x, igual a, passo o menos 2 para lá, 7 mais 2, 9, x vai ser igual a 3. Temos essas duas possibilidades. Agora, muita atenção nessa hora, pessoal. A gente não viu aqui, ó, a gente não calculou a condição de existência. Qual que era a condição de existência? É que o x ele tem que ser maior ou igual a 3,5, certo? O x tem que ser maior ou igual a 3,5 para que essa função 2x menos 7 seja maior ou igual a zero. Entendeu? Isso aqui, pessoal, é a nossa condição de existência. Como essa função 2x menos 7 tem que ser maior ou igual a zero, fazendo esse cálculo, a gente descobriu que para isso ser atendido, né, o x tem que ser maior ou igual a 3,5. E usando essa condição de existência, a gente vai montar o conjunto solução. Por quê? Se o x tem que ser maior do que 3,5, quando a gente vai analisar essas duas possibilidades aqui, ó, essa e essa, a gente tem que encontrar valores que estejam nesse intervalo aqui. Ou seja, analisando essas duas possibilidades, a gente só pode aceitar como solução da nossa equação valores de x que sejam maiores ou iguais a 3,5. Então, ó, nessa primeira possibilidade, x deu 5. Então, 5 é maior do que 3,5, ele está dentro da solução. Nessa segunda, a gente achou, ó, x igual a 3. Pô, 3 é menor do que 3,5. Então, o que vai acontecer? O 5 vai ser aceito no conjunto solução, só que o 3 não vai ser aceito. Então, para essa inequação, né, o conjunto solução dela vai ser qual? Vai ser o conjunto unitário que só possui o número 5. Beleza? Esse é o conjunto solução para essa inequação, certo? Então, quando você tiver módulo de uma função igual a outra função, muito cuidado antes de você sair resolvendo de uma vez, porque você tem que calcular primeiro a condição de existência, certo? Você precisa calcular a condição de existência para que você possa depois encontrar o resultado correto, né? Porque se você não fizer essa condição de existência, você ia abrir o módulo dessa forma e aí você ia pensar, ah, não, o 5 e o 3 são soluções. E não são, entendeu? Porque pela condição de existência, né, ó, um módulo tem sempre que ser maior ou igual a zero. Como esse módulo é igual a essa função, então essa função só pode ter valores maiores ou iguais a zero. E para isso,
nessa questão, a gente viu que o x tem que ser maior ou igual a 3,5. Então, quando você abrir a equação, o módulo, você só vai poder aceitar valores de x que você encontrar fazendo as contas, somente valores que sejam maiores ou iguais a 3,5 nesse caso, entendeu? Porque a condição de existência limitou, né, as suas soluções dentro desse intervalo, né, de x maior ou igual a 3,5. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa foi a parte 1 da aula 3, ok? Lembrando que ainda faltam 2 tipos de equações modulares que eu preciso passar aqui para vocês antes da gente falar sobre gráficos de funções modulares e por fim entrar em inequações, beleza? Então, qualquer dúvida deixem aí nos comentários que eu vou responder. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Então, até o próximo vídeo. Valeu!